O que o mercado europeu está buscando? Olá, eu sou o Neto, eu sou engenheiro de software há 15 anos e desde 2023 eu vivo e trabalho na Espanha. Eu trouxe esse tema hoje sobre o que a Europa está buscando, e Europa, quando eu falo de Europa, é relacionado ao mercado de trabalho. E por que eu falo sobre o que a Europa está buscando? Porque eu fui encontrado. No final de 2022 eu recebi um convite para participar de um processo seletivo através do LinkedIn, e esse convite acabou culminando numa oferta de trabalho e depois num contrato para trabalhar no exterior. Antes de mais nada, eu quero falar sobre quão grande é o mercado de tecnologia na Europa. Nós não temos dados concretos. Eu fiz uma pesquisa e não consegui encontrar dados precisos a respeito do que a gente vai falar. Então, tudo que eu disser aqui é uma projeção baseada em outras métricas que combinadas podem gerar uma projeção de quão grande é o mercado de tecnologia na Europa em si. Hoje, o número de profissionais empregados em tecnologia na Europa gira em torno de 9 a 10 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 5% dos postos de trabalho. Em torno de 10% das empresas de tecnologia busca candidatos fora, ou seja, outros 90% costumam alimentar a sua estrutura com o mercado interno. 57% dessas empresas apresentaram dificuldades entre os anos 2023 e 2024 para preencher a vaga de profissionais altamente qualificados. Pelas métricas que eu consegui coletar e a combinação desses dados, existe uma perspectiva, uma expectativa de que em 2026 exista é, um volume de vagas na grandeza de centenas de milhares, ou seja, acima de 100 mil posições a serem preenchidas em tecnologia. Mas acho que uma boa pergunta também, ou um dado relevante, é quantos imigrantes recentemente foram contratados. E eu consegui encontrar que, em 2023, a União Europeia emitiu 89 mil Blue Cards para imigrantes que estavam mudando as suas carreiras para a Europa. Já em 2024, houve um arrefecimento, uma redução, uma leve redução nesses postos de trabalho, mas ainda assim segue estável e naquela projeção que eu disse, de que a expectativa é de mais de 100 mil vagas disponíveis para o próximo ano. Então eu fiquei perguntando, se 89 mil Blue Cards foram emitidos, quais são os tipos de profissionais que estão sendo procurados? E aí eu encontrei uma lista, isso aqui é uma compilação de algumas fontes diferentes, em que eu consigo dizer para vocês quais são as profissões ou áreas mais demandadas pela União Europeia. Então, liderando a lista estão os profissionais de tecnologia, como engenheiros de software, cientistas de dados, engenheiros de machine learning, pessoal de DevOps, especialistas em segurança da informação e etc. Tem também profissionais de saúde, então médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e até cuidadores especializados. Também essa é uma área em alta. Engenheiros e técnicos de engenharia, e aí nós estamos falando de eletricidade, mecânica, engenheiro civil, engenheiro químico e etc. Há também uma busca por investigadores e cientistas, gente que vai trabalhar na universidade, que vai trabalhar em centros de pesquisa e laboratórios. Essa é uma área bastante demandada também. E tem muitos profissionais sendo procurados agora no que diz respeito à transição para energias renováveis, para energia limpa, energia verde. Existe uma adoção de energia solar, pelo menos no sul da Espanha, que é absurdo. Você vê muitos campos de painéis solares. E a União Europeia tem investido bastante nisso. Energia solar e também energia eólica. Há também uma busca por mão de obra não necessariamente qualificada no aspecto universitário, mas é gente especialista em construção, como por exemplo o pessoal da construção civil. É uma mão de obra especializada, mas sem nível universitário. E então, uma outra pergunta que me veio à mente enquanto eu preparava esse conteúdo era por que a Europa precisa de profissionais estrangeiros qualificados? Por que a Europa demanda a contratação de gente de fora? E a resposta pode ser resumida em quatro grandes tópicos. O primeiro é o envelhecimento demográfico, ou seja, as pessoas estão vivendo mais e elas estão tendo cada vez menos filhos. Essa já é uma tendência na Europa há alguns anos. Acho que todo mundo já viu nas redes sociais ou em outros lugares falando sobre como a população europeia vem envelhecendo. Na verdade, quando eu estava no colégio, a gente já falava sobre isso. Então, esse é um dos motivos. A mão de obra ela tem reduzido ao longo dos anos. Existe uma escassez de competências específicas, ou seja, alguns postos requerem um conjunto de habilidades que não são encontrados facilmente, ou quando são encontrados, são muito disputados entre as empresas. Existem algumas pressões setoriais e alguns projetos específicos que demandam pessoas com habilidades muito específicas e convivência nessas áreas. Para a construção de chips, a investigação e todo o investimento na parte aeroespacial,
Tem também toda a inovação na saúde. A Espanha é, inclusive, um dos países que mais exporta tecnologia na saúde. E tem também ali ah, unidades da Airbus que não é ali não é a central, mas existem centrais da Airbus separadas, espalhadas pela Europa. Então, existe uma investigação muito forte nesse aspecto também. E algumas políticas econômicas voltadas para atração e retenção de talentos na Europa, porque existe uma competição mundial muito forte agora, com os Estados Unidos sendo um polo muito grande, o Canadá também. Existe muito investimento no Japão e na China. Então, essa tem sido uma das alternativas com que a Europa tem utilizado para atrair candidatos e reter os candidatos ali. Com todo esse volume de posições, com toda essa motivação por trás das contratações, um dos erros mais grandes que eu vejo, e no qual eu também já estive metido, foi de pensar que eu não era apto, ou de que eu não tinha a menor condição de me tornar potencialmente empregável na Europa. Eu achava que ninguém teria interesse em mim. E esse é um erro. É verdade que para poder ser contratado por uma empresa fora, você precisa mostrar que você vale o investimento que a empresa está fazendo. E quando eu falo que você vale, não estou falando sobre o seu valor pessoal, eu estou falando sobre a sua capacidade de entrega. Porque no mercado profissional internacional, as empresas estão buscando resultado. Afinal de contas, toda empresa existe para gerar lucro, a não ser que você trabalhe para uma organização não governamental. Então, eles estão interessados em saber, vale a pena investir para fazer ela cruzar o oceano e vir trabalhar para essa empresa? Vir trabalhar para a minha empresa? Então você precisa mostrar que você é alguém que consegue entregar resultado rápido. Porque existem algumas coisas que os empregadores estão buscando e elas são os principais motivadores para ir atrás de um talento no estrangeiro. Existe necessidade de produtividade imediata. Muitas empresas não têm tempo para formar um profissional, para construir a capacidade de entrega de um profissional. Eles precisam que venha alguém já com experiência, já com um histórico de sucesso, já com o know-how de como produzir, de como gerar resultado. O que falta também é um conjunto do que chamamos de soft skills, que são habilidades para trabalhar em equipe, para negociar, para se comunicar. E muitas vezes quem sai da faculdade sai muito forte em hard skills, e que são habilidades técnicas, mas não sabem ainda trabalhar em equipe, não sabem trabalhar em grupo. Então, necessitam muitas vezes desses profissionais mais gabaritados ou mais experientes para liderar equipes e ser incentivadores, serem líderes orgânicos dentro das equipes em que eles trabalham. Um outro ponto é que existe um risco na formação. Uma das coisas que acontece quando você contrata um profissional em começo de carreira é que você ainda não sabe qual é o potencial de entrega desse profissional. Então, as empresas buscam por pessoas que já tenham tido experiência prévia, de maneira a que essa pessoa se agregue à equipe e já comece a entregar resultado o mais rápido possível. Mas ao mesmo tempo em que existe essa busca por profissionais experientes, eu vejo também um movimento diferente, como por exemplo na empresa em que eu trabalho agora, em que eles montaram alguns bootcamps e trouxeram profissionais ainda inexperientes, gente que tinha acabado de sair da faculdade ou que tinha tido apenas as suas primeiras experiências no mercado. Tem gente do México, tem gente do leste europeu, tem gente da Ásia, é muito interessante. Então, há também essas possibilidades, apesar de o maior volume de busca estar direcionado aos profissionais com uma vasta experiência e uma certa senioridade. E como eu comentei com você no começo do vídeo, eu fui encontrado. Eu recebi um convite para participar de um processo de recrutamento no exterior. Isso veio, eu entendo, como resultado de uma preparação ao longo do tempo, que tornou o meu perfil atrativo para recrutadores no exterior. Eu reprovei em vários processos antes de conseguir a minha primeira oferta. Eu reprovei em processos para vagas nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, na África do Sul, na Inglaterra, até mesmo na Tailândia. Mas chegou um momento em que eu consegui tanto estar atrativo, como explicar como eu sou capaz de entregar o resultado que uma empresa está buscando. Eu finalmente consegui ter um match entre o que eu tenho para entregar e o que a empresa estava buscando. E é aí que está o ponto. O mais difícil, do meu ponto de vista, foi conseguir pôr para fora, explicar para a empresa como que eu sou realmente um profissional valioso para eles. Então a minha expectativa é compartilhar contigo onde eu errei,
o que eu aprendi em todo esse processo, o que me ajudou a chegar mais perto, e é por isso que esse canal existe. E falando sobre esse canal, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações, a curtir esse vídeo para que ele chegue mais longe e ajude outras pessoas também, e para que você ensine a ferramenta que você gosta desse tipo de informação. E se você não quiser perder nada, junte-se a nós no canal do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo, e lá você vai receber mais conteúdo, vai receber mais informações e notificações em tempo real de quando nós liberarmos novos conteúdos. Até a próxima, um abraço.